Boa noite todo mundo. Hoje mais uma live no Pode Falar Litera. Hoje com a nossa maravilhosa e linda Lola. Vamos falar um pouco dos seus livros, um pouco sobre ela, nossos bastidores de toda a sua escrita. Vamos esperando ela entrar. Eu tô super ansiosa. Eu adoro a Lola. Então, vamos esperar para convidá-la. Deixa eu já convidar a nossa beleza de hoje. Olá, boa noite! Boa noite. Olha a gente aqui. Eu aqui tentando coisar e não foi. Tá me ouvindo, meu amor? Tô vendo. Eu só um minutinho que eu já tô aparecendo. Sem problemas. Ora, Oh, tava caçando um nossa, filtro. você tá muito gata de trança, mulher! Obrigada. Nossa, nossa, ficou muito bom! Muito obrigada. Eu tava doida pra fazer há um tempo já e não tava podendo. Nossa, ficou muito legal! Eu tô impactada! Nossa, eu adorei muito! Obrigada. Não, ó, Eu tinha que falei ser, tinha que pra. ser, né? Tô me sentindo a própria Beyoncé, tá? Cabelão louro. Menos Tô me- que impossível. Tá ali com a Isa já também, né? Você e a Isa estão ali também já, né? Essa Ai, gente, beleza, assim, não tem, não tem. meu sonho. E Isa é simplesmente rainha, gente. Aquela mulher, toda vez que eu olho pra ela, eu fico pensando, gente, como que pode, né? Eu fico assim, como que é possível uma pessoa ser tão bonita? Ela roubou toda a beleza do mundo, né? Porque eu falo que eu perto Toda. dela sou nada. Eu tenho a sensação que é exatamente como eu me sinto. Ah, ela, olha, eu te falar, viu? Linda demais. E ela canta bem, né? A bicha, além de ser bonita, Canta. ela canta bem. Ela gosta E, dos dois negócios. não, e assim, eu tenho a sensação de que ela é super simpática, sabe? Porque ela é aquela pessoa que você pensa, nossa, queria ser amiga dessa pessoa. Então, nossa, perfeita. Não, Perfeita. pior que todo mundo fala que ela é super simpática, É. que ela é. Eu falo, nossa, por que ela quer ser nossa amiga, né? Aquela pessoa que você super sentaria numa Podia! mesa assim pra conversar, vamos jogar um Uno, uma coisa assim. Super. Um baralho, jogar um truco, fala, Né? vamos! Partiu. Eu É adoro bem desse jogo. jeito mesmo. Ah, eu também. Adoro jogo. A gente. Engraçado, né? Que quando eu era na infância, adolescência assim, na adolescência nós jogava Uno na escola. Mas na infância não era muito de jogos. Agora, adulta, é que a gente, tanto eu quanto meu marido, que a gente tá curtindo mais jogos, a gente tá sempre comprando um novo e descobrindo mais coisas. É bem competição. Agora, né? Você vai sair e você. Não, e assim, e também ajuda a gente a sair um pouco do celular, né? É Porque verdade. você sai pra. A gente tem um grupo de amigos, e aí a gente sai com os amigos, tá conversando, daqui a pouco um pega o celular, daqui a pouco o outro, daqui a pouco tá todo mundo assim. Mas quando a gente marca de jogar alguma coisa, a gente fica bem entretido ali, e aí realmente é o momento de desconectar. A gente fica ali focado, todo mundo super, hiper, mega blaster competitivo. Então, assim, é foco total. Ninguém quer Só perder. saudável. Bem saudável. Ah, quando meu irmão vem aqui, às vezes ele fala, vamos jogar aquele seu jogo de pergunta? Eu falo, meu Deus, 3 horas de jogo. A gente gosta, a gente gosta. Mas os nossos preferidos são os de gritaria mesmo. De pergunta é legal, mas o que tem gritaria é o que a gente ama. Você gosta Eu de te entendo gritar. super. Eu tenho um que chama Master. Aí é pergunta.
de filme, cinema, Aham. Eu tenho música. esse. Eu Você tenho, Márcia. tem? Tenho, Aí ele tenho. foi jogar no aniversário dele. Menina do céu, era magrinho. Não, não, esse aqui tá roubando. Eu assim, meu Deus, eu só fiz a pergunta. Eu sou só a mensageira. Nem tô jogando aqui, eu só tô perguntando. Ela falou, não, Bem ela isso. lá, lá, não tá querendo brincar direito. Não, é uma patifaria. Bem isso, bem isso. Bom, minha gata, pra gente começar a nossa live, eu vou te pedir pra você se apresentar um pouquinho, falar um pouquinho de você e já me dar uma pergunta de como nossa gatíssima decidiu virar escritora. Então, fica à vontade, pode falar. O espaço é totalmente seu, minha gata. Muito obrigada. Primeiramente, quero agradecer pelo convite. É sempre um prazer ter, né, espaço para falar de livros, para falar dos meus livros, principalmente. Eu falo que o escritor é um bicho narcisista. Então, assim, você der confiança para a gente para falar dos nossos livros, a gente vai ficar horas falando. Então, muito obrigada pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Eu sou Lula Belucci, autora de romances best-seller da Amazon, embaixadora do KDP no Brasil. Hoje eu tenho 21 títulos já publicados através do KDP. E desses 21, 5 já estão publicados também em outras línguas, em espanhol, em inglês, em francês e muito em breve em italiano. É, eu acho que é isso, assim, de apresentação básica. Você é de onde, gata? Eu sou do Rio. Ai, desculpa, você fez uma pergunta, é verdade. Eu quero para emendar uma apresentação. Sou do Rio, nascida e criada, Rio de Janeiro. Nasci na zona norte do Rio. Hoje eu moro na Baixada Fluminense, né? Que é um pouquinho mais afastado do centro do que a zona norte. Mas vivi minha vida inteira aqui. Você perguntou sobre como que eu comecei a escrever, né? Eu sou formada em letras, português e literaturas. Sou do Rio e aí eu cursei letras na UFRJ. E quando eu me formei, eu fui para a sala de aula, né? Fui dar aula, passei 6 anos lecionando. Só que dar aula nunca foi uma coisa que eu quis fazer, né? Eu nunca quis ser professora. Eu estava professora, eu costumo dizer, porque eu me formei, né? Pobre, a gente tem boletos para pagar e o emprego mais rápido que eu consegui foi realmente para dar aula. Na época que eu entrei na faculdade, eu entrei com o pensamento de trabalhar no mercado editorial, mas em editora, né? Trabalhar em alguma coisa. Mas dentro da universidade, eu cursei, a UFRJ é uma universidade extremamente voltada para pesquisa. Então, todo o estímulo que você tem lá dentro, quando você entra, é para pesquisa, para pesquisa, para pesquisa. Mas eu não sou uma pessoa acadêmica. Estudar não é uma coisa que assim, eu amo fazer. Eu sempre fiz porque, né? Sou obrigada, não tinha opção. Então, a academia realmente nunca me interessou. E lá as poucas referências, conversas que eu tive sobre trabalhar no mercado editorial sempre eram muito no sentido de não, é muito difícil, o mercado é muito fechado, é complicado entrar. E aí eu acabei optando pela licenciatura, né? Porque a escola tem uma em cada esquina, a gente precisa de escolas, e fui dar aula. Comecei a dar aula 2 anos antes de me formar, né? Comecei com estágio, depois assumi turma, e aí me formei já qual que é a palavra, meu Deus? Regente de turma, né? Que é a professora principal. Sim. Eu trabalhava do 6º ano do fundamental até o 3º ano do ensino médio. Trabalhei com EJA também. Mas assim, depois de 6 anos, né? Na verdade, depois de 5 anos, eu já não estava mais aguentando. Para mim, já estava assim, já era uma morte lenta e dolorosa. Eu sou uma pessoa extremamente impaciente, extremamente controladora, então vocês podem imaginar a tortura que era estar numa sala de aula com 40 cabeças para minha alma impaciente e para minha necessidade de controle. Como é que você controla 40 adolescentes, Não sabe? dá. Não importa o quão bom professor você seja, você nunca vai ter controle de 40 pessoas dentro de uma sala e muito menos em sequência, começando 7 horas da manhã e terminando 7 horas da noite, quando dá 6h30, você não tem controle nem de si mesmo. Né? Acabou. É tipo Deu, sabe? O controle bateu ponto já, ele foi embora. Então, assim, pra mim já tava muito difícil. E eu decidi que eu precisava fazer uma mudança de carreira. Precisava fazer outra coisa. E em 2019, eu
em 2018, né? Eu tomei essa decisão de que realmente não tinha mais como. E aí eu comecei a estudar para prestar o vestibular novamente, porque, de novo, né? Eu me casei em 2017. Então, em 2018, já tinha uma casa para sustentar junto com meu marido. Se eu tinha boletos bobos, agora a gente tinha conta de água, conta de luz, tinha mercado para fazer. Então, não trabalhar não era uma opção. Então, eu comecei a pensar em alternativas. E eu sempre gostei muito de psicologia. E decidi que eu ia, então, prestar vestibular para psicologia e estudei, passei o ano estudando entre, né, as aulas, quando dava. Fiz vestibular e passei para federal, outra federal aqui no Rio, para rural, e fui cursar psicologia. Comecei no segundo semestre de 2019, só que aí, 2020, né, aí eu fiz o primeiro semestre da universidade. Quando eu comecei o segundo período, veio a pandemia, em 2020. E a universidade pública parou por 2 anos. Só que, para cursar a faculdade, eu precisei de reduzir drasticamente a minha carga horária de trabalho, porque eu trabalhava 40 horas semanais. E o curso de psicologia aqui no Rio, nas universidades públicas, ele é integral. Então, assim, eu não conseguiria dar conta de fazer integral, mas eu tinha que conseguir dar conta de alguma coisa. Então, eu diminuí drasticamente minha carga horária de trabalho para conseguir encaixar, né, algumas disciplinas. Do jeito que eu comecei a fazer, eu ia levar o dobro do tempo para me formar, mas em algum momento ia vir aí e eu só precisava ver uma luz no fim do túnel, sabe? Eu estava ali realmente, não, eu só preciso saber que em X tempo isso aqui acaba. Só que veio a pandemia, a universidade parou, eu tinha muito poucas turmas, porque eu tinha diminuído a minha carga horária de trabalho, e pela primeira vez em anos eu tive uma coisa que fazia anos que eu não tinha, que é tempo. Quando eu sempre amei ler, ler assim sempre foi uma coisa que eu fazia quando eu era adolescente, né, criança, eu vivia nas bibliotecas das escolas onde eu estudei, era aquela coisa de pegar um livro, era um depois do outro, era certeza que toda semana, uma vez eu estava lá trocando meus livros. Mas quando eu cheguei na faculdade, esse hábito, né, de ler, ele ficou para trás, porque eu tinha um volume absurdo de leitura acadêmica para fazer, uma leitura que eu detestava fazer, então escolhas, né? E eu fui parando de ler. Depois eu comecei a trabalhar. O ritmo de trabalho ficou cada vez mais intenso e o tempo para ler por prazer, por entretenimento, ele foi ficando cada vez menor até ser completamente reduzido a nada. E quando a pandemia chegou e eu me vi ali sem trabalho e sem estudo, foi o que me salvou, né? Foram os livros, eu voltei a ler, comecei com um livro, depois comecei com outro. Eu já tinha o Kindle e eu era leitora do Kindle já há muitos anos. Eu sou E leitora de Kindle. meu irmão, ele é militar, né? Ele fez escola naval e colégio naval. E aí, na escola naval, quando você termina, você faz a viagem de ouro, que é uma viagem ao redor do mundo de navio. E aí, quando ele fez essa viagem, muitos anos atrás, ele me trouxe um Kindle de presente. Eu ainda estava na faculdade. E aí eu comecei a ler no Kindle nessa época. Tipo, então, quando veio a pandemia, eu já tinha um Kindle há, sei lá, pelo menos quase 10 anos por aí. Então eu já era. Nossa! Porque só para me formar eu levei quase 7. Eu já tinha me formado na pandemia, então eu já tinha um Kindle há quase 10 anos. Então eu peguei o Kindle, resgatei o bichinho que estava lá enterrado embaixo da gaveta sob milhares de coisas e comecei a ler. E o meu primeiro era um livro, depois passou a ser um livro por dia, dali a pouco já era um e meio, se fossem pequenininhos já eram dois. Eu comecei a ler, assim, de maneira quase obsessiva. Realmente era aquilo ali, sabe? Você não tinha nada para fazer, eu estava lendo, porque sozinha em casa eu estava me sentindo prestes a enlouquecer. Quase sentindo falta das 40 crianças, quase, mas não senti, não. Por isso aqui, ó, um abismo. Exato. E aí, até que eu peguei um livro que me deixou extremamente irritada. Eu fiquei muito brava. Com o final do livro, era uma trilogia, e aí tinha lá, né, o primeiro livro com um casal protagonista, e aí no segundo livro a autora introduz um antagonista. E ela dá a entender que a mocinha vai ficar com o vilão. Só que quando chega no terceiro livro, ele esquece esse plot no churrasco e segue vida como se nada tivesse acontecido. E eu fiquei indignadíssima. Eu fiquei revoltada. Falei, até eu, que não sou escritora, faço melhor que isso aqui.
E aí Aí você naquele fez aquela coisa que a gente fala, você tá, né? Vai lá e faz. Exato. E aí eu fui e comecei a escrever o meu triângulo amoroso, né? Falei, não, eu vou fazer um negócio que a mocinha vai ficar com o vilão. Só que assim, eu sempre amei ler e eu sempre olhei para os livros de uma maneira tão mágica, eu sempre olhei para aquilo como algo tão sensacional que eu nunca imaginei que logo eu, poderia criar aquilo, sabe? Tipo, para mim os livros estavam num patamar muito acima de qualquer coisa. E tendo estudado numa universidade extremamente voltada para pesquisa, tipo, os escritores são deuses, né? Claro que eles têm os escritores do cânone, né? Machado de Assis, é Clarice Lispector, Camões, mas a ideia que eu já tinha só foi reforçada pelo período que eu passei dentro da universidade, que, sabe, a escrita era uma atividade muito além das capacidades do ser humano médio. Só gênios escrevem. Então, Ah, aquilo para mim nunca nem sequer tinha passado pela minha cabeça. E quando eu comecei a escrever esse livro, eu não tinha nenhuma aspiração de ser escritora. Eu só queria resolver aquele problema. Porque eu só estava queria com fazer muita aquele livro raiva. ser de um jeito diferente. Eu queria resolver o meu. Eu tinha um sentimento do qual eu precisava me livrar. Eu precisava ver aquilo acontecer, que era a mocinha escolhendo ficar com o vilão. Depois, Sarah J. Maas fez isso por nós. Mas até então, eu não conhecia a Clotar. E eu comecei a escrever. Mas, assim, no momento em que eu comecei a escrever, eu descobri que era aquilo que eu queria fazer pro resto da minha vida. A coisa do o que você quer ser quando você crescer sempre foi um ponto muito sensível para mim, porque eu nunca soube. Tanto que eu fui fazer letras porque eu tinha que fazer alguma coisa, depois eu fui dar aula porque eu precisava pagar boletos, mas é porque até então eu nunca tinha sido aquela pessoa que tinha resposta para essa pergunta. O que você quer ser quando você crescer? Ah, eu quero ser isso. Ou então, eu tô batalhando, né? Eu tô correndo atrás de um objetivo. Eu nunca tinha sido essa pessoa porque eu não sabia o que eu queria. E eu tava procurando. Eu tentei 1 milhão de coisas. Eu comprei uma A máquina de gente tenta costura. mesmo, né? Até a gente se achar, a gente vai tentando Sim, e tentando. exato. Eu não era a pessoa conformada do tipo, ah, não sei e é isso. Não, eu queria descobrir. Mas eu já tinha feito muitas tentativas e até então nada nunca tinha feito o olho brilhar, nunca tinha despertado aquela sensação de certeza. Que foi o que aconteceu quando eu comecei a escrever esse livro. E Eu lembro dali foi só. eu lembro que eu ia dormir tarde, eu durmo cedo, né? Então, assim, pra mim, meia-noite, 1 hora da manhã, é tarde pra caramba. E aí eu ia dormir 1 hora da manhã, acordava 7 horas da manhã com epifanias, ideias. Eu fiquei um mês ali, aquela obsessão que eu tinha concentrado na leitura, ela mudou de lugar e foi pra escrita. E eu passei um mês vivendo pro computador. E o livro que eu escrevi, ele é uma aberração, assim, ele tem quase 200 mil palavras. Ele não presta para ser publicado. Mas foi assim, foi a minha virada de chave. Foi o meu momento que eu falei, não, é isso que eu quero fazer, eu quero escrever. E qual o livro mais difícil que você escreveu até hoje? Difícil? A Bela e o Mafioso, com certeza, que é inclusive o meu livro favorito entre todos os que eu escrevi. Eu não posso falar muita coisa que eu adoro essa série sua. Eu amo o Tiziano também, que é a Cinderela, né? Eu já comecei a esboçar mentalmente o próximo, mas a Bela é realmente, para mim, o meu melhor trabalho. Tanto diante dele quanto depois dele, porque são muitas camadas. Primeiro que foi um grande desafio, né? Essa série é um grande desafio. Eu, inclusive, demoro horrores para conseguir lançar os livros, porque ela é muito desafiadora. A gente brinca que ai, mas porque tudo que você escreve não é ficção, por que esse é mais difícil? Porque eu gosto muito, eu gosto de escrever aquilo que eu gosto de ler. E eu sou muito apegada em sensação de realidade. Eu gosto de coisas que pareçam verossímeis. E como é que você constrói um universo verossímil para uma marca se você não tem nenhuma noção de como é a vida real desse universo? E é mais do que um tema, né? Para um livro é um tema, mas para aquelas pessoas é um estilo de vida. Então, isso é algo que me consome bastante. Tanto do ponto de vista de pesquisa, quanto do ponto de vista de encaixe, sabe? Eu fico muito tempo pensando, tentando entender não só como eles vivem, mas como eles se sentem com as coisas que eles vivem. Então,
uma série extremamente desafiadora nesse sentido, mas ao mesmo tempo é uma realização. Quando eu termino, sabe? Conforme eu vou conseguindo criar aquilo que é na minha cabeça, colocar no papel, porque na nossa cabeça um Juntou milhão de todos coisas. os pedacinhos e foi. Exato! E ler um texto e pensar, nossa, era isso que eu queria dizer, é muito legal. Então é o mais difícil, mas também é meu livro favorito, porque eu sinto que por mais difícil que ele tenha sido de escrever, eu consegui aquilo que eu queria. Entendi. Eu conheci a Lola quando foi a série do manual. Aham. Foi ali que eu conheci Lola. Inclusive, estou caracterizada deles hoje, acho que não dá pra Então, ver eu minha tô vendo aí, eu blusa. tô vendo, Ó, oh meu Gus, Deus. Leon, Connor e Rock. Eu tô só vendo. E foi nessa série que eu te conheci. Porque eu achei, quando eu comecei a ler, eu achei que fosse todos de uma única autora. Quando eu fui entender que eram cada uma escrevendo um pouco, Aham. eu fiquei, ai, que ódio, eu não tava conhecendo essas autoras, achei que era meu sonho, meu Deus, que loucura! É raro, mas acontece com frequência. Aí que eu fui entender que as autoras fazem essa parceria. Porque Isso. eu era novata, eu comecei a ler mesmo, de me pegar pra ler realmente, em 2022. E eu tava lendo pelo meu telefone ainda, nem sabia da existência do Kindle. E aí que eu fui conhecendo, aí que eu fui me aprofundando no que eu queria ler. Aí, quando foi, eu conheci você por eles. Depois disso, meu amor, foi só ladeira abaixo, né? Foi. É um caminho sem volta. É um caminho sem volta. Que aí eu conheci os mafiosos, eu conheci os seus outros livros antigos. Que aí que eu fui fazer meio uma maratona. E eu sei, eu fui ver hoje os livros assim, nossa, essa aqui eu não olhei ainda, não acredito. Como assim? Eu agradeço, agradeço. Adoro que maratona, hein? Foi que eu tive que fazer, porque eu, não, mas esse aqui acabou, mas tem o dois já. Que quando você vai ver, eu tenho um e o dois, fica assim, não, ela vai me fazer Sim, esperar todo sim. esse tempo. Quem nunca? Mas aí que eu vi que você tem vários livros já. Eu falei assim, nossa, ela tem quarenta e Obrigada. nove títulos, deixa eu ver. Quando eu fui vendo lá pra baixo, eu falei assim, ela já tem livro em inglês e Tem, espanhol, tem, tem. já É, tá em suíço, já tá não sei o quê, oh, meu Deus! inéditos, assim, né? Títulos de fato são 21. E os demais, que quando a gente abre a página do autor lá, aparecem 49. Mas títulos de fato são 21 e os demais são traduções. E também tem algumas versões de livros físicos na Amazon Sim, mas disponíveis. o que que fez você querer já colocar em outros idiomas? Dinheiro. Honestamente. Você é a primeira que eu vejo que realmente já fez o livro, publicando ele em outras línguas. Assim, né, na verdade eu sempre publico primeiro em português, né? Porque a tradução é um processo. Assim, como a gente, eu, né? A gente não, vou falar por mim só. Mas como eu publico principalmente o e-book, o meu objetivo de publicação é sempre o e-book. Os livros físicos que vêm depois, eles são uma consequência. Mas o meu mercado é e-book. Eu sou uma autora independente, eu gosto muito de ser independente. Então, meu objetivo é sempre, quando eu escrevo uma história, publicar essa história como um e-book. Qualquer outro formato, de fato, é consequência. Mas o que acontece? A produção de um e-book, eu acho que é a forma de publicação que exige menos em comparação com as outras. Não é que exija pouco, exige bastante, tem muitos processos por trás, Uhum. mas em comparação com um livro físico, em comparação com um audiobook, em comparação com uma tradução, o e-book na sua língua, né, é o mais simples. Então, esse é sempre o meu objetivo, até porque a gente precisa bancar os processos de quaisquer outros formatos. Se você vai fazer Sim. físico, você tem que pagar a impressão do livro. Se você vai fazer uma tradução, você tem que pagar um tradutor, um revisor e toda a galera que está por trás. Porque de todas as línguas para as quais eu já traduzi, a única que eu conheço é o inglês, e assim, muito intermediário, não para tradução, só para leitura. Eu consigo ler em inglês, não sou capaz de escrever, então não sou eu que faço, eu contrato profissionais que sejam capacitados. Então eu sempre publico em português e conforme esse livro performa, né, eu vou escolhendo para que línguas eu vou traduzir
em que eu imagino que ele vá performar bem também, para alcançar mais público e, consequentemente, para conseguir fazer esse livro. Mais retorno do seu trabalho também, né? Eu até Exato. posso falar assim que eu falo espanhol. Minha língua dominante é espanhol. Aham. Minha mãe até fala que ela criou filhos diferentes, porque meu irmão é do inglês e eu sou do espanhol. Então, quando ela vai viajar para algum lugar, ela liga para um dos dois, entendeu? Ela Ótimo. foi pro Peru, ligou para nós, para mim. Ela vai Certíssimo. pra Paris, ela liga pro meu irmão. Eu falei, ah, que beleza. Ela tem um Google Tradutor 24 horas, né? Só ligar pra um dos Certíssimo. dois. Arrasou. Aí eu falei, eu fiquei bem tentada em ler o espanhol, porque eu adoro ler em outra língua. Porque você tá ali, aí fala, Sim, não, sim, você sim. tá lendo em português? Adorei, maravilhoso. Mas como deve ser a sensação de ler ali o espanhol, aquelas gírias dele, tá, e tá tudo certo? É uma boa pergunta. Eu ainda não li nenhum, assim, espanhol. Meu espanhol é bem instrumental, aquele que a gente aprende na escola mesmo. Francês eu não falo nada. Eu comecei um curso na época da escola, mas não tive paciência. Eu digo que eu tenho um sonho que é de ser poliglota. O problema é que no meio do meu caminho tem uma preguiça. Entre eu e o meu sonho tem uma coisa chamada preguiça que eu É ainda não tipo eu consegui com o superar. inglês. É tipo eu e o inglês. Cara, assim, eu queria muito, sabe? Nossa, eu fico às vezes abrindo os arquivos, né? Por exemplo, agora eu estou no processo de tradução do italiano e eu acho o italiano uma língua belíssima. Eu É só mesmo. olho pro texto e fico, nossa, que bonito, né? Queria tanto A entender o língua, que está a escrito língua aqui. italiana é muito linda de se É falar. É muito bonita, muito. mas eu sou muito preguiçosa. Para que, assim, eu sou capaz de ser muito engajada, mas com as coisas que não só me interessam, como que vão me dar um retorno imediato. Eu sou muito imediatista. Eu preciso de Você já compensação pensou em rápida. fazer assim, em português de Portugal? Então, é porque a Amazon não tem a Amazon Portugal. Porque eu tô num grupo que deve ter Aham, umas 3, 4 meninas que são de Portugal. aham. Então, E aí elas geral falam de um jeitinho diferente ali. Aí eu falam. falo, gente, um texto escrito na língua delas, nossa, menina. É que geralmente a galera que lê, né, consome Kindle e mora em Portugal, eles usam ou a Amazon da Inglaterra ou a Amazon da Espanha, porque não tem Amazon Portugal. E aí Não é acaba, ridículo um negócio desse? eu não faço a menor ideia da razão por trás disso, mas acaba não sendo compensando, né? Não é nem viável. Viável talvez até seja, mas não provavelmente não vai compensar financeiramente arcar com os custos de uma tradução, né, ou de uma revisão, porque a gente não vai conseguir atingir esse público de maneira massiva. Porque para onde que eu divulgo? Né? Já que a galera está espalhada em diferentes países, o custo de Lola, divulgação provavelmente eu vai ser mais. tenho. Eu conheço assim, uma autora que é de lá. Aham, eu também, a Leonor Ela Carvalho. escreve lá, só que ela publica no do Brasil. A Leonor Carvalho é uma dessas, não sei se é dela que você tá falando. Sim, não, era Ah, outra, é outra. Mas sim. a Leonor também, ela Aham. escreve de lá Aham, e tem uma amiga também que é próxima, né, que é a Jennifer Fogos. Inclusive, a gente tem algumas parcerias de livro, Nero, inclusive, tá aqui atrás de mim. Ela mora em Portugal e ela publica na loja do Brasil justamente por isso, porque, embora não seja vantajoso a gente fazer esse caminho português-Brasil, Brasil-Portugal, para elas é super interessante fazer Portugal-Brasil, porque é o maior país de falante de língua portuguesa. sim, é verdade. E qual personagem seu você mais acha que é parecido com você? Mais parecido comigo? Olha, eu não sei. Eu sempre coloco um pouco de mim em cada personagem, né? Mas assim, a gente vai, a nossa vida vai mudando com o passar dos anos. Então, até coisas que eram muito minhas no momento em que eu escrevi o livro em questão, hoje talvez eu já não me identifique tanto. É, o mais parecido, eu não faço a menor ideia. Não Sim. sei. Não sei, eu não faço a menor ideia. É porque, assim, na minha cabeça, os personagens, eles são muito vivos, sabe? Eles são muito individuais, eles são muito eles. Você nunca fez um que fosse um pouco parecido com você? Tipo, ele tem um pouquinho disso
que eu sou igual. Todos Não. eles são próprios, nunca São parecido um pouquinho. próprios, sempre, são sempre próprios. Eu gosto muito de colocar partes, coisas minhas, partes da minha vida, experiências minhas isoladas. Por exemplo, em Contrato de Rendição, os pais do protagonista têm um cachorro que é a minha cachorra. É um mastiff inglês chamado Maia. É uma fêmea. Então, a cor preferida da Elora, de O Vizinho dos Meus Sonhos, é amarelo, que na época era a minha cor preferida, mas hoje já mudou. Hoje minha cor preferida já é lavanda. A comida preferida da Elisa, em Contratos de Prazer, é lasanha, e essa era a minha comida preferida naquele momento. Então, assim, tem algumas coisas que eu vou espalhando, Que mas era eu seu, não. mas que vai mudando com o tempo. É que agora, nesse momento, talvez tenha alguma coisa que eu coloquei e que não tenha mudado. Mas no momento eu não tô lembrando. Mas, assim, coisas pontuais, todos eles têm um pouquinho de mim. Eu sempre dou um pouco de mim para cada um. Mas parecido comigo, eu acho que eu ainda não escrevi ninguém. Eu acho. Quem sabe vem por aí Quem sabe? um Lua 2.0. Eu tenho muita Você vontade de costuma se escrever uma apegar escritora. muito nos seus livros quando termina eles? Não, depois que eu termino, eu não quero nem olhar para ele, geralmente. Mas Pegou durante. um rancinho de leve dos livros que você É, escreve. a gente fica um pouco cansado, porque o processo de escrita, pelo menos para mim, é muito consumidor. Eu fico obcecada. Eu fico assim, eu não consigo pensar em mais nada. É aquele meme mesmo. Eu estava obcecada. Passava 24 horas por dia pensando nele. E quando não estava pensando, estava falando sobre ele com alguém. Eu fico desse jeito. Eu durmo Aí e acabou, posso pro próximo. é porque chega. Quando eu. Não, próximo não. Eu acabei, eu preciso de um tempo. Porque é isso. Eu não quero mais olhar para o livro, mas eu ainda estou ali, muito imersa. Eu levo um tempo para sair daquele universo e ter espaço mesmo dentro de mim, dentro da minha cabeça, para convidar novas pessoas. Eu, inclusive, acho o máximo autores que conseguem emendar um livro no outro. Eu não consigo. Eu não consigo, porque eu fico assim. Você imagina o seguinte: é como se você convidasse duas pessoas extremamente espaçosas para morar na sua casa por um tempo. E aí, quando elas vão embora, o que você quer? Você quer a sua casa vazia, você quer um tempo para você. Você imagina aquela pessoa que larga tudo espalhado, que come a comida, deixa a louça na pia para você lavar, que bebe a água toda e deixa a garrafa vazia na geladeira. Você está convivendo com essa galera aí um mês, diretão. Quando elas vão embora, você não quer outras pessoas. Não importa, poderiam ser as pessoas mais organizadas do mundo. Você ainda não quer elas lá. Você É quer o um tempo só inquilino que para você você. quer deixar um mês fora. Você quer um tempinho só para você. E eu sou muito disso. Eu termino um livro, eu não consigo pensar em outro. Às vezes eu tenho ideias isoladas, mas é isso. Eu vou lá, anoto, e aí quando esse momento passa, quando eu já estou preparada para ter mais gente falando na minha cabeça, aí eu recorro ao que eu anotei. Voltamos. É, Voltamos. é bem Você isso. tem algum clichê que você gosta mais de escrever e que você não se cansa de escrever? Eu adoro escrever de Gap. Eu amo escrever de Gap. Eu adoro Bom, escrever o homem mais Mariana, vamos velho. voltar ao Eu gosto nosso Age demais. Gap. A gente Gosto adora o muito. Age Gap também, a gente não pode falar muita coisa. Os caras de Nossa, 50, novinha de 30, tá tudo certo. eu acho que tem uma magia, sabe? Na coisa do homem experiente, maduro. Eu brinco que é o chá, né? Eu acho que tem uma magia nesse chá. O cara que é o fodão, que é o cafajeste, ou que é o recluso e não quer nada e tem a vida ali super concentrada. E chega uma mulher super mais nova, que não tem experiência nenhuma e quebra as pernas dele. Tem uma mágica nisso. E eu não consigo resistir. Eu amo escrever de guerra. Eu acho que um que eu tava lendo, que é da temporada de Gelo, Aham. Temporada. maravilhoso. Na hora que Pois é. começou os dois ali, Assim, eu gostei muito das experiências de escrever New Adult, né? Que eu tenho o Manual do Clichê Imperfeito, e agora a temporada de Conquista e Gelo. Foi muito legal, foi muito mais legal do que eu achei que seria. Porque quando a gente teve a ideia, não, vamos fazer um New Adult de Rock lá, né? O primeiro.
foi manual, eu falei, gente, eu não sei não, eu não gosto de jovem, não tenho paciência com jovem, eu acho que isso não vai dar certo. Mas acabou que foi uma experiência muito divertida, eu amei escrever o Finn e a Ava, e agora, esse ano, eu escrevi a Mad e o Tyler, e esses dois especificamente acabaram sendo muito especiais para mim, porque foi um livro que eu escrevi durante um dos períodos mais difíceis da minha vida. Eu tinha acabado de perder meu pai, e a escrita foi muito importante, tem sido, né, muito importante. Nesse processo, ainda é muito recente, eu perdi meu pai em novembro, e aí em janeiro eu estava escrevendo a Médio Tai, e eles são o romance mais bonito que eu já escrevi. Você colocou tudo de si ali naquele momento, né? Na verdade, eu acho que todo mundo pensa que a escrita ele é um pouco uma fuga, né? A escrita não, a leitura, os livros de maneira geral. A gente dá uma fugida quando a gente está lendo. E naquele momento eu precisava muito fugir da minha vida enquanto eu estava escrevendo eles. Eu estava passando por dias muito difíceis e viver a vida deles foi um escape necessário. Então, eu vivi de fato o romance, eu vivi as descobertas, eu vivi cada momento deles e foi muito gostoso. Mas eu ainda amo escrever Age Gap e tô doida para o meu próximo romance agora é um Age Gap e eu tô começando a planejar ele agora, né? E eu tô muito animada porque tem tanta coisa legal para acontecer. Ai, são 15 anos de diferença. Eu amo. Ai, meu Deus. Se você precisar de uma beta, estou me voluntariando, tá? Você deve ter, com certeza, mas se você quiser mais uma, eu levanta a mão, tá aqui, ó. Pode deixar. E qual a tropa que você não escreveria de jeito nenhum? Acho que não é bem uma trope. Tem dois temas que eu realmente acho que eu não sou capaz. Um é o Monster Romance, Ah, aqueles monster de. a aranha, o polvo, tá além da minha capacidade criativa. E o outro, eu acho que não consigo é Stalker. Eu acho. Stalker. Tudo bem que assim, né? Eu tenho personagens que são psicopatas. O Tiziano é psicótico, aquele homem não é normal. O Cesare, né, que é o próximo mafioso a vir aí também, totalmente desequilibrado. Mas o Stalker, eu acho que eu não escreveria, não. Eu acho. Você não Mas eu escreve nunca aquela digo de, nunca. né, a lâmpada, a almofada. Não, sencientes, coisas, objetos sencientes, certamente não sou capaz também. Também está além da minha capacidade criativa. Eu acho sensacional. Assim, eu acho fantástico. Agora, durante a Bienal, saiu do Miojo e eu fiquei, assim, impressionada com a criatividade, que é 3 minutos de prazer. E as tropes são... Nossa, eu achei, assim, incrível, mas tá além do que eu sou capaz de imaginar. Não Você consigo. tá quem gosta de ler, Não, super. É que Lola. nem Natália, E a galera que lê esses dos nem sencientes, todo mundo Mariana. fala que é muito bom. Outro dia quando saiu esse do Miojo, eu fui olhar a página da autora e eu fui ler as avaliações e assim, a galera curte mesmo. É que Nem dinossauro. Quem? Nem dinossauro. tem dinossauro, tem coronavírus, tem coisas fantásticas. Eu conhecia como nome, né? Ai, você sabe com que boy? O boy miojo? Ai, sabe com que boy? Com o boy. Boy luxo. Ai, com que boy? Boy eletricidade, entendeu? Tô toda choque. Eu conheci, entendeu? Aí começou a vir esses negócios de chuveiro, cadeira. Eu falei, Lâmpada. É a lâmpada também. Tem um que é uma árvore, mas esse é gringo, o da árvore. boa, né? Esse povo tá. Eu acho que todo mundo tinha que ir pro hospício um pouco, pro CAPS, porque, gente, A Rafa disse que do dinossauro é dela. ô mulher, tudo bem, isso aí, entendeu? A gente não tem nem preconceito. Eu nunca li pra saber como é que é. Mas o negócio de lâmpada, luz, chuveiro, miojo, aí já é um pouco assim. Eu fiquei, não, Mas gente, que assim, loucura! tá aí a beleza da literatura. Tem Gente livro. que ama! Não, tem livro pra tudo quanto é gosto. E isso eu acho muito legal.
também do mercado independente e da Amazon, né? Do mundo e-book de maneira geral. Cara, você pode. Tudo o que você quiser ler, você vai encontrar lá. Você procura o que você acha. Isso é incrível. Eu acho isso É legal. verdade. Procura o que você achar. Você, eu quero esse. Ah, você acha. Você acha? Você acha? É verdade. Até eu vi um do Bebê Reborn, teve parte um, parte Tem o 2. Bebê Reborn, que é um thriller, inclusive. Eu achei incrível, cara. Incrível. E a galera tem um timing sensacional também. Eu queria ter esse timing. Porque começou o zum, zum, zum do Bebê Reborn, foi lá alguém e lançou um livro de Bebê Lançou, Reborn. aí não lançou um, lançou dois. Tem dois, nossa, viu? Sabe? Eu acho espetacular. E como é que surge a ideia de criar os seus personagens? Eles só se apresentam. Na maioria, isso é muito engraçado. Eu tenho a Jennifer Fogg, né? Que é minha amiga, parceira, e a gente. Ela é minha leitora beta crítica, minha leitora alfa, ela é, né? Primeira pessoa que lê meus livros. E ela a gente diz que tem dois tipos de escritor, né? O escritor arquiteto e o escritor jardineiro. O arquiteto é aquele que planeja toda a história antes de escrever, e o jardineiro é aquele que planta semente e deixa crescer. Eu sou a jardineira, eu não consigo planejar nada, porque eu sou extremamente visual e eu não consigo ver a história inteira de uma vez na minha cabeça. Então, à medida que eu vou escrevendo, eu vou descobrindo o que vai acontecer. A Jennifer é uma arquiteta, assim, obcecada com estrutura de texto e planejamento. E às vezes a gente está conversando sobre a história para eu poder ter um panorama mais amplo, né, do que eu preciso entender sobre os personagens e tal. E aí ela vem me fazer perguntas para me ajudar. E eu falo, eu não sei. E ela diz, como você não sabe? Eu não sei. Ou então, às vezes eu descubro alguma coisa e falo, cara, você não acredita. Acabei de descobrir que o fulano é isso ou fez aquilo. Aí ela, como que você descobriu agora? Você está escrevendo esse livro há 30 capítulos. Como que você só descobriu agora? Então, assim, que para mim é muito. Não é uma criação, é mais uma descoberta. Eu vou aprendendo. É realmente como se tivesse vozes na minha cabeça, falando comigo e me contando coisas. O problema é que eles contam só o que eles querem, quando eles acham que é importante. E às vezes isso me irrita profundamente, porque eu perco tempo. Esse próximo lançamento agora, eu estava com a capa pronta. Eu tava com um plot pronto e eles decidiram mudar tudo. Eu tive que fazer outra capa, trocar o nome do livro. Eu tive que trocar o nome do livro. E eles mudaram. E pra você escolher os avatares? Eu, particularmente, eu vejo tudo. Tanto quanto eu leio, quanto quando eu escrevo. Menos os rostos. Então, Você sabe as características, mas na hora de procurar que dá exato, aquele. eu não visualizo muito. Então, os avatares eu sempre deixo a cargo das leitoras. Eu caço uma que tem uma ampla gama de perfis de homens gostosos e mulheres lindas salvos no celular, que seguem no Instagram e penso, olha, você conhece alguém assim, assada? E eu vou vendo e aquele que chega mais perto do que tá ali na minha descrição mental é este. Não tem grande magia Que para bom avatar. que você é VaptVupt, né? Pra Porque. mim é prático. Eu Maravilha. escolho o Avatar realmente mais para as leitoras, porque eu tenho muitas leitoras que gostam muito dessa coisa da visualização, do que para mim, porque na minha cabeça todos os homens eles quase nunca têm um rosto e todas as mulheres sou eu. Por quê? Porque eu mereço viver todas essas histórias. Então, quando eu leio, eu me imagino. Quando eu escrevo, eu me imagino. Tá certíssima. Não, É sobre isso. não tá na vida real, mas tá aqui comigo, entendeu? Tô vivendo essa vida. É o meu momento. No seu momento. Você tem alguma mania de escrever seus livros? Você tem que ter seu cafezinho, ou a sua água, momento de silêncio, música? Silêncio, eu trabalho em silêncio, eu não consigo trabalhar ouvindo música, eu odeio que tenha barulho, que me dispersa. Eu sou muito. Não é metódica a palavra, mas esse aqui é o meu espaço de escrita, é o meu escritório. Eu não consigo escrever em outro lugar. Se eu sair daqui, eu vou, a minha mente vê flocos de neve em pleno verão e eu não consigo, não funciona. E eu não tinha nenhum vício, mas menina do céu, que recentemente eu descobri as velhinhas. E assim, Olha lá, tô viciada nelas. a domadora de velhinha Inclusive, ali. quem me viciou em velas
foram leitoras, influências, porque foi na Bienal do ano passado, quando eu ganhei muitos brindes, e quando eu cheguei em casa, que eu fui separar as coisas, tinha muitas daquelas latinhas. Eu nunca Pronto, tinha desiste usado da latinha vela. ano que vem. Aí tinha várias latinhas e eu falei, ai, gente, vou acender, né? Tem um monte. E acabou, acabou. Agora eu Vou tô. desistir das minhas então. Eu tava pensando em pegar umas velhinhas tão bonitinhas pro ano que vem. É uma delícia, uma delícia. Eu super recomendo, mas assim, é um vício e não tem volta. Caminho sem volta. Eu tenho umas velhinhas com cheiro de lavanda aqui que Ai, eu amo. Ai. também ganhei. Eu, inclusive, fiz agora para essa Bienal, pro kit das 20 primeiras leitoras que estiveram na minha sessão de autógrafos, eu fiz essa velhinha aqui, ó. E aí também agora eu tô com a do Tyler, que é da Star, que ela fez toda uma série não, uma coleção de itens inspirados nos herdeiros não, nos quadros gêmeos do rock, aí tem camisa, não, nos herdeiros. Tem camisa, tem notebook, tem caneca, tem várias coisas, muito legal. E ela mandou pra gente velhinhas dos quadrigêmeos. Então essa daqui não tá à venda, mas ela fez pra gente. E aí eu tô aqui, um dia eu acendo um, outro dia eu acendo um. Então eu vou pensar se eu vou colocar ou não, porque eu tô. Vai que, né? Meu Deus do céu. Coloca, super recomendo. Sei lá, eu sinto que me ajuda um pouco a me concentrar, sabe? Me coloca ali no clima de, ai, agora é o momento de escrever. Eu Se tô... você pudesse escolher um livro pra virar um filme ou uma série, qual seria? Meu, difícil. Eu acho que filme, eu escolheria O Vizinho dos Meus Sonhos, porque eu acho que daí uma comédia romântica, assim, de você sentir a barriga de doer de tanto rir. É um livro único, é, e se passa no Rio, eu acho que tem muita coisa para acontecer. Eu adoraria, obviamente, ver a minha máfia na tela, né? Sonho. Mas como é mais de um livro, eu ainda nem terminei de escrever a série, eu acho que é audacioso da minha parte. Mas pode ser assim: parte um, parte a 3 é em breve. É, teria que ser. Mas o Vizinho dos Meus Sonhos, eu gostaria demais de ver um filme de Vizinho dos Meus Sonhos. Adoraria. Pensou, já que é no Rio, você mora no Rio, aí você escolhe Pois os é! autores, o lugar que vai ser filmado. Nossa, Aí, ó, era o meu sonho. sonhar pode É de graça. acontecer. Exatamente. Você tem algum romance inesquecível? Que eu escrevi Isso, que você escreveu, que você acha que ele se tornou inesquecível, ou até as suas leitoras, né? Você pergunta assim, ai, gente, qual é o romance mais inesquecível que eu já escrevi? Eu acho que o primeiro, por incrível que pareça, que é Contrato de Prazer. E quando eu comecei a escrever Contrato de Prazer, a minha ideia era fazer um romance, sabe, CEO e virgem, básico, sabe, clichê dos clichês, o maior que nós temos. Mas pra mim, né, os personagens se tornaram muito únicos. Por mais clichês que eles fossem, eles acabaram mostrando individualidades que tornaram eles inesquecíveis pra mim. E fora que foi assim, aquilo que começou a minha carreira, né? Tudo que eu conquistei até hoje, né? Eu devo a esse primeiro livro as leitoras que ele me trouxe, a receptividade que o mercado teve e as portas que foram abertas por ele. Eu acho que tá. É aquele no nosso coração, né? Falar assim, não, foi a primeira que eu fiz, é tipo, foi onde eu tava, Mas tem um tava no apego coração. emocional aí. E eu queria te perguntar. Hum, O que você poderia nos contar de spoiler do que vem aí na Lolaverso, né? No olha, 2025 tá quase acabando, mas não, mas esse ano eu ainda tenho coisas para fazer. Esse ano ainda eu quero lançar mais 3 livros. Eu quero muito. Eu quero não, né? Meu próximo lançamento é o último livro da série Jogos de Sorte, né? O meu último lançamento, que já saiu agora em maio, que é Prometa Me Odiar.
foi o terceiro da série, e o próximo vai ser o quarto e o último, então eu encerro esse ciclo, que é inclusive derivado lá do meu primeiro livro, né? É do mesmo universo. Essa série é do mesmo universo da primeira série que eu lancei, então eu fecho esse ciclo. Eu quero também lançar o terceiro livro da máfia, que é o livro de Cesare, esse ano ainda. E em dezembro eu quero fazer um livro temático, que eu nunca fiz livro de Natal. Então, esse ano eu quero muito fazer um livro de Natal. Sou louca para contar uma história. Tipo, eu acho tudo de bom. Eu sou viciada em filmes de Natal. Então, eu quero muito escrever um livro de Natal que tenha aquela cara de filme da Lindsay Lohan. É isso que eu quero. Então, vem muito isso por aí. E esse próximo lançamento, né, o último da série, essa série ela é uma série sobre clichês, mas não tão clichês assim. O primeiro livro, que é Prometa Se Lembrar, é uma garota de programa de luxo com um CEO. Só que ao invés de a gente ter aquela típica garota de programa, né, que quer sair, que vai ser resgatada dessa vida pelo CEO, que vai se apaixonar por ela, a gente tem uma garota de programa que está se aposentando para se tornar executiva. Ela estudou durante todos os anos que ela foi garota de programa, ela veio de uma vida muito pobre e a prostituição meio que salvou ela, mas ela sempre quis mais do que aquilo, né? Inclusive, ela tem uma frase que eu gosto muito, que ela diz que quando escreverem a biografia dela, e um dia vão escrever a biografia dela, ela quer que puta de luxo não seja tudo que vai estar escrito lá, embora ela queira que isso esteja escrito lá. O segundo livro é um livro de gravidez inesperada, mas quando é um CEO cafajeste, que não quer filho, não quer casar, não quer nada, mas a família dele é incrível, os pais dele são sensacionais, e aí quando ele descobre 4 meses depois que engravidou uma mulher que ele só viu uma vez na vida, ao invés de fugir, rejeitar, não, ele decide que ele vai casar com ela, porque o filho dele tem que ter a mesma família de comercial de margarina que ele teve. E a pobre da mocinha fica, gente, alguém tira esse louco daqui, eu não sei nem quem é ele, eu só vi ele uma vez. Esse terceiro livro é um Enemies to Lovers, e assim, é um Enemies to Lovers raiz, que eles se odeiam de verdade, que eles estão transando, mas estão A se gente gosta xingando. disso, entendeu? Vai do Assim, ódio. eu nunca tinha escrito um Enemies to Lovers, eu já tinha escrito Gato e Rato. Agora, Enemies to Lovers, de fato, eu descobri que eu nunca tinha escrito com esse livro, que o Pedro e a Vitória são, assim, eles se odeiam de verdade, mas eles têm muita história por trás, e é um livro que aborda temas sensíveis, como relacionamento abusivo, alienação parental, mas faz isso foi um livro que me pegou muito, sabe? Eu gostei muito de escrever. Foi muito diferente. E esse próximo livro, né, um spoiler aqui ainda não revelado, o motivo de eu ter tido que trocar o título do livro e a capa do livro é que eles me contaram, depois que eu já tinha decidido tudo isso, que vai ser um livro de rejeição no altar. Então, essa história tem tudo para ser incrível, eu tô muito animada, eu tô na etapa, assim, de realmente montar meu quadro mental, né? Eu não faço planejamento, mas eu gosto de começar um livro sabendo, pelo menos, como é o final, especificamente, como ele vai terminar. Então, eu tô nesse momento de... Eu tô aqui pensando como é que vai ser construir. Eu também tô. Estamos as duas pensando. Mas são esses os spoilers que eu tenho para compartilhar sobre o Lolaverso. Meu Deus. Foi essa série que eu li o primeiro, e aí eu vi que eu não tinha lido o segundo nem o terceiro. Ah, sim. Não, mas o terceiro é bem recente, ele saiu agora, em maio. Aí eu vou pegar pra ler eles agora, porque... Meu objetivo agora, eu tô na campanha de sair do SPC das autoras, né? Que eu comecei um monte de série e fui intercalando uma com a outra, não terminei nenhuma. Então, o meu objetivo agora é fechar as séries. Então, eu tô fechando a Jogos de Sorte. O objetivo próximo, né, é fechar a máfia. Dos mafiosos, né? Isso, fechar os gregos, e aí eu vou ser uma mulher de nome limpo. Eu vou sair do Serasa. Oh, meu Deus do céu! Eu estou no Serasa das autoras, sabe? Todo dia tem alguém me perguntando, mas e o livro do fulano?
E eu fico, vem aí, Tá vindo. Quando, vem assim, aí. é Eu não digo quando, mas suspense. vem, é isso. E você tem aquela coisa de, ai, um livro passou na frente do outro. Sempre. Esse é o meu problema, entendeu? É que eles ficam passando na frente do outro Ah, e. agora não, vamos Mas nesse. infelizmente, eu sou uma vítima. Eu falo muito isso, sabe? As pessoas acham, ai, mas ela começou um monte de série e não terminou. Mas eu sou uma vítima. Eles me obrigam, os personagens. Entendeu? Eu sou inocente, a culpa é deles. É, você só escuta e eles colocam uma arma na sua cabeça e falam, você vai escrever agora. É isso, porque assim, não é uma arma literal, mas imagina alguém aqui, ó, no seu ouvido. Ai, me escreve, me escreve. A minha história é assim, assim, essa, acontece isso, isso. Cara, você não tem paz enquanto você não sentar e contar aquela história. E eu sou obrigada. É difícil assim, né? Complicada essa vida, né? Ô, tadinha. Você escrevendo, tadinha, eles só falando com você, Eu né? sou uma pobre coitada. Eu sou. Minha gata, eu queria muito, muito te agradecer por nosso bate-papo, por essa live, por nosso podcast, por ter topado. A hora que eu mandei mensagem pra você, falou assim: Imagina. ah, vai nem me responder. Que isso, imagina. Eu demoro pra 500 dias depois ela responder. me responde. Ano que É, vem ela. eu sou horrível pra responder. Eu demoro, mas eu chego lá. Então, eu queria muito te agradecer por ter topado estar com a gente, com o nosso podcast, no nosso espaço. Agradecer por essa simpatia e pessoa maravilhosa que você é. Imagina, foi um prazer. Muito, eu que agradeço imensamente pelo convite. Muito, muito, muito obrigada. Imagina, a gente tem uma honra de ter todos vocês aqui falando com a gente. Eu falo pra Mari que é os bastidores da escrita. Sim, sim. E assim, né? A gente trabalha muito sozinho. Então, esse espaço, assim, falar de bastidor é incrível, porque é o nosso momento de externar. É, eu tô vendo a Olivia aqui, eu falei, meu, eu preciso chamar a Olivia. Chame a Olivia. A Olivia tem sempre coisas incríveis para contar. Inclusive, Vou ela tá chamar a escrevendo um Olivia. negócio aí. Ela tá escrevendo um negócio aí. Que Nossa, olha. nossa, eu tô com raiva agora, porque não tem agenda terceira. Ô, meu Deus, Ela vou abrir um dia só pra Olivia, só pra vir falar as abra, fofocas porque ela dela. fará a história e você precisa registrar isso. Olivia, pelo amor de Deus, manda um ADM, por favor. Pra gente marcar, nem que seja um sábado, a gente marca, não tem problema. Não tem problema, a gente marca. Que, meu Deus. Mas, obrigada, meu amor, de verdade. Imagina, foi um Foi prazer, gente. maravilhoso. E eu vou colocar em todas as nossas redes, então. Por favor, também vou compartilhar. Todas as meninas que não conseguirem ver hoje e quiserem rever, comentar, falar, meu Deus, eu não acredito que agora veio minha série, que ela vai acabar esse negócio. Então vai estar disponível em todas as plataformas, até para quem quer assistir, assistir não, né? Escutar. Nós vamos colocar no Spotify também Ai, maravilhoso. depois. Coloca lá, Alexa, só vai. Toque pra mim, perfeito. Ai, gente, eu adoro ouvir quando eu tô dirigindo. É podcast e audiolivro. Melhor coisa. É, Nunca. então, aí eu falei, nossa, vamos colocar, porque quando você tá no carro, limpa na casa, quer É escutar alguma coisa, tá tudo ali já, né? muito bom. Uhum. Ou então lavando louça. Adoro. Maravilhoso. É só sucesso, é só sucesso. Obrigada, meu amor. Nada, gente. Boa noite. Boa Beijo. noite, um beijo e a gente espera os próximos. Até. Aí ano que vem a gente marca uma nova. Por favor, que aí eu já vou ter saído do CPC e do Serasa e provavelmente vou ter feito novas dívidas. A gente fala sobre elas. Sem problemas, eu tenho meu contato, eu tenho o seu, a gente já. Pronto, eu Por tô pronta no favor. SPC das autoras, pode me chamar. Tchau. Tchau.